Boa noite, filhos de Adão. Bem-vindos. Bem-vindos a essa sexta-feira que nós estamos dando sequência aos sinais da volta de Cristo e estes mostrados no livro de Daniel dessa vez. Como vocês sabem, nós estamos estudando desde quando começamos, nós começamos lá no Gênesis e viemos passando as informações do jeito que está na Bíblia. Temos uma regra muito clara. Qual é essa regra? Só vale Bíblia. Só vale Bíblia. Não é a opinião de A, B ou C, o que alguém diz, deixou de falar. Não, isso não faz parte do que a gente está estudando. Nosso negócio é a Bíblia como ela é, como a sua própria intérprete. Então, isto posto, eu vou colocar aqui, nós já vamos começar com a Bíblia. Estamos estudando o livro de Daniel e foi o capítulo 7. Mas como vamos estudar a Bíblia, eu queria convidar vocês, antes de seguir, nós como vamos fazer uma prece, há alguém aqui na sala que gostaria e tem algum motivo especial de oração que a gente possa orar por você? Tem alguém com um pedido bem especial? Quer falar agora ou não? Ô, Tião, quero sim. O meu pai está muito enfermo. Se puder orar por ele, ele está sofrendo bastante com as enfermidades. Ele tem 85 anos de idade e, assim, já não tem muito recurso para ele. Aí, se os irmãos puderem lembrar, ele chama Augusto, de Caratinga, Minas Gerais. Ok, tranquilo. André? Eu queria pedir oração pela minha sogra que está lutando com uma doença terrível e que Deus tenha compaixão dela e que fortaleça a minha esposa também, que tem sido uma guerreira incansável, que ele continue sustentando a fé, a força e que a gente consiga fazer o melhor e um dia que todos nos reunamos na eternidade, onde isso vai ser só passado. Ok. Alice, né? Alice. Ok. Alguém mais? Não? Só gratidão, Tião. Gratidão pela saúde, gratidão pela presença aqui, gratidão por todos nós estarmos saudáveis, escutando, ouvindo de frente para um computador, coisa que poucas pessoas têm essa oportunidade. Obrigado. Ótimo. Senhor Deus, muito obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado porque em Ti nós temos esperança, em Ti temos certeza que a vida tem sentido. A dor, a doença, a angústia, ela por enquanto faz parte da vida dos seus filhos. E te pedimos, bondoso Deus, que conforte cada uma das pessoas que estão lutando em suas casas com a doença, conforte com as palavras de Jesus Cristo a João, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Enquanto estivermos aqui, que o Senhor nos ampare e cuide de nós, guia-nos pelo vale da sombra da morte, se lá passarmos, e em todos os momentos, sejam de alegrias, de angústias, de tristezas, de dúvidas, que o Senhor esteja conosco conforme prometeu. Porque uma das coisas que o Senhor não pode fazer é quebrar as suas promessas. E o Senhor prometeu estar conosco. Hoje vamos estudar mais um capítulo desse fantástico livro. Que o Senhor nos ajude a compreendê-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito Amém. bem, filhos de Adão, então estamos prontos e vou rever. Nós já lemos o livro, então não vou ler todo, eu só vou relembrar com vocês. Daniel é um livro fantástico porque ele coloca as coisas por um ângulo bem extraordinário. Aqui, por exemplo, ele está datando o fato que ele vai relatar. Então, ele faz isso no primeiro ano de Belsazar. Então, isso significa que esta visão foi antes do capítulo 5. Você Estava já. pensando. Opa! Esta visão acontece antes do capítulo 5 e ela vai se passar no primeiro ano de Belsazar. Então você tem
um fato histórico, embora a Bíblia não seja um livro de história universal, mas quando o profeta faz isso, ele está dando o direito de que os estudos sejam feitos para provar se isso existiu, se Belsazar existiu, se ele foi rei de Babilônia, se Daniel estava lá. Então, esse acontece no primeiro ano de Belsazar. Como nós vimos na lição passada, isso aqui vai ser bem ilustrado. Agora é Daniel que sonha, é Daniel que tem a visão. E a visão que você viu, nós estudamos na semana passada, ele sonhou com quatro animais: um leão com asas, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e asas, e um animal esquisito, diferente, com 10 chifres na cabeça, estranho, muito estranho. Vimos no estudo passado que a profecia e a Bíblia ela é uma revelação que se amplia. Ou seja, o que vem escrito lá mais um pouco na frente joga a luz sobre o que foi revelado lá atrás. Capítulo 2, um sonho, um rei sonha, é uma estátua e tudo mais. Capítulo 7 amplia a ideia que está lá e dá mais riquezas de detalhes. Lembrando que tudo isso tem que ver com o fim do mundo. O que Deus revelou no livro de Daniel é a história do mundo desde a Babilônia até o fim dos tempos. Muito bem. Naquele então, naquele estudo, nós chegamos num detalhe. Um detalhe da visão que ele disse que dos 10 chifres do quarto animal sairia um chifre pequeno. E ele faz assim, ó. Ele mostra isso aqui, ó. Que esse chifre pequeno está aqui no versículo. Aqui está aqui. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que este chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então nós já entendemos que chifre na Bíblia, a Bíblia fala assim: os 10 chifres que reviste, lembra disso? São 10 reis sobre a terra, que vai surgir depois do quarto animal, porque os 10 chifres estão na cabeça. Lembrem-se que os 10 chifres são também os 10 dedos da estátua. E da mesma forma, o capítulo 2 fala que uma pedra ia destruir a estátua e era o reino de Deus. Aqui também fala que versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Veja, isso aqui é o fim da história. Então, a revelação, quem dá aqui é o anjo Gabriel. Se no capítulo 2 quem revelou ao rei foi Daniel, quem revela a Daniel é o anjo, que é Gabriel. E ele fala, versículo 17: esses grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Então agora eu vou compartilhar com vocês a outra tela e agora a gente começa desde o início e nós vamos partir daqui e preparem o seu coração, porque verão coisas. A profecia é precisa demais. Todos veem a minha tela, está aqui, ele vem, a volta de Cristo. Estão vendo essa tela? Então vamos bem. Sim, Bem, o estudo de hoje, o chifre pequeno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São João 8:32. Filhos de Adão que estão nessa sala, eu quero dizer para vocês, como eu já disse no início, não vale a interpretação do homem, não vale o que alguém disse ou deixou de falar, vale Bíblia. Então, por mais chocante que sejam as coisas que vocês verão e ouvirão aqui hoje, eu quero que vocês entendam, se agredir aquilo que você acreditou por muito tempo, não sou eu falando, é a Bíblia. Se bater muito forte, é a Bíblia falando. E a Bíblia foi escrita
para que os filhos de Deus conhecessem a verdade sobre ele, sobre o plano da redenção e fossem salvos. Então, só relembrando, nos estudos passados, nós vimos que o leão com asas do capítulo 7 é a Babilônia, que é a mesma cabeça de ouro de Daniel 2. Nós vimos que o urso é a Medopérsia, que é o mesmo peito de Daniel 2. Vimos que o leopardo com quatro cabeças, olha só, revelação que se amplia, o ventre de bronze. Lá ele só falou um ventre de bronze, aqui vem uma diferença: quatro cabeças, quatro generais que, com a morte de Alexandre, representando a Grécia, iriam assumir. E era Ptolomeu, Seleuco, Cassandro, Esdrima, com aquela coisa toda. E aí, o capítulo 7 mostra que o quarto animal sobre a terra seria um animal terrível, espantoso, estranho, diferente de todos, e ele tinha na cabeça 10 chifres, alusivos ao capítulo 2, que fala de pés da estátua com 10 dedos. Vimos no estudo da semana passada que o leão é Babilônia, o animal é Roma, Medo-Pérsia o urso, a Grécia o leopardo, e os reinos divididos na Europa seriam os 10 chifres, que a Bíblia fala que estes 10 dedos e estes 10 chifres são 10 reis que se levantarão sobre a terra. Só que no capítulo 7, ele fala que os chifres são reinos. Eu quero que você faça um apanhado disso para a construção do que vem agora. Que a Bíblia fala o seguinte: estando eu a considerar os chifres, então vamos transferir diferente. Estando eu a considerar os reinos, os 10 reinos, eis que entre eles subiu outro, completa, reino pequeno. Se chifre é reino, o que é um chifre pequeno? Um reino menor. Tá claro isso? Tem dúvida sobre isso? Não tem dúvida. Então ele está considerando aquela, porque foi Gabriel que falou para ele: Daniel, o quarto animal é um quarto reino sobre a terra. Os 10 chifres são 10 reinos que se levantarão desse quarto reino. E o chifre pequeno é um reino pequeno. Ok? Se está claro isso, vamos lá. Eis que esse chifre havia olhos. Está vendo que é simbólico? Como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O que essa boca falava? O que esse chifre pequeno fazia? Tá aí, ó. Chifre pequeno de Daniel 7. Tinha olhos, uma boca que falava com arrogância. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava grandes coisas. Vamos ver o que falava? Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto. Qual é o animal que está se referindo aqui? O quarto, correto? Sim ou não? Porque ele é o tema. Então, quem é o quarto animal? Roma. O que significa o animal que foi morto? O Império Romano iria cair. Então, o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O incrível é que a queda do Império Bizantino e a queda de Constantinopla em 476 e 1433, quando Átila, o rei dos Hunos, invadiu e destroçou Constantinopla, pondo fim ao Império Romano, que durou 1000 anos, mais de 1000 anos, foi tudo com muito fogo, destruído completamente, arrasado. Mas olha só, o que fala? O quarto animal foi morto. Agora é isso que é muito importante você saber. Se o quarto animal é um quarto reino, se ele é Roma, então tudo tem que ver com o futuro. E se os 10 chifres são surgiriam depois do quarto animal, é impossível que o chifre pequeno fosse antes de Cristo ali nos dias de Daniel. Tem sentido ou não? Só me falem, tem sentido ou não?
os 10 chifres, os 10 dedos, eles existiriam perto da volta de Cristo, porque é Jesus que vem com a pedra e destrói a estátua e destrói estes reinos. Porque fala assim, nos dias destes reis, então, o chifre pequeno que sai do meio dos 10 tem que acontecer após a implantação do Império Romano. Beleza? Bacana, estamos indo bem até aqui. Dúvida? Tá tudo claro? Não quero ver só o Laí, estou falando não. Quero saber assim, tá tudo claro para vocês? Até Sim. aqui? Tá tranquilo. Fazendo sentido? Então vamos embora. Sim. E agora ele fala: E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Aí agora o trem fica feio. O chifre a gente sabe, é um pequeno poder, mas que fazia guerra contra os santos. Quem são os santos? Gente, houve um erro na história de pensar que santos são pessoas beatificadas que vão para o céu e fazem milagres. A palavra santo quer dizer separado. Separado. São pessoas do reino da graça, todos os que estão no reino da graça, separadas, compradas pelo sangue de Cristo e que receberam o perdão dos seus pecados por causa do sacrifício na cruz. Então, fazer guerra contra os santos é fazer guerra contra os seguidores da verdade. Ok? Tá claro? Então vamos entender mais, porque vai agora. Olha o que que esse chifre vai fazer. Aí é o conjunto da ópera. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Não tem dúvida aqui quem é o Altíssimo, né? Que é Deus. Destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu quero voltar ao texto de Daniel para a gente entender uma coisa. Daniel 7:25 fala o seguinte, olha só para a gente entender. 24. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Está na clara, ó. 10 chifres são 10 reis. Depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Este que se levanta é o chifre pequeno. Aí o texto é: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, quem é que profere palavras contra o Altíssimo? O chifre pequeno. Quem é que persegue os santos do Altíssimo? O conjunto, o animal e o chifre pequeno. Agora, vamos ao a continuidade aqui. Eu vou botar os olhos aqui. Vamos lá. Ele fala que se fosse para desenhar, até ele desenha. Opa. Vamos lá, então pegou? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Tá. Chifre pequeno, eu quero falar para vocês sobre esse cara, o imperador Constantino. Quem foi Constantino? Constantino foi um rei que, no auge da perseguição religiosa do Império Romano, que é o quarto animal, que é a perna de ferro da estátua, sob esse império, Jesus Cristo seria crucificado, todos os discípulos seriam perseguidos e mortos, exceto João no Apocalipse, todos. Olha lá, perseguirá, destruirá os santos do Altíssimo. Constantino põe fim a uma perseguição religiosa brutal que estava acontecendo nos tempos do ano 300, 310 por Diocleciano, que decidiu arrancar da terra todos os cristãos. Constantino assume o trono e ele viu uma coisa, um estrategista político brilhante. Ele percebeu o seguinte, que quanto mais matava os cristãos, mais eles se multiplicavam. As pessoas se convertendo aos milhares. E ele fez o seguinte,
Ele se converteu ao cristianismo e fez isso aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O que eu vou falar agora, eu vou dar uma. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa, estiver olhando para outra direção, por favor, preste atenção agora que as coisas vão fazer um sentido assustador para você. Dê uma olhada no que vem acontecer. O que que Constantino fez? Em 7 de março de 321, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Deus Sol, divindade oficial do império nesta altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para este dia. Que no venerável dia do sol, os magistrados e os que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas. Porém, nos campos, os que ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para as sementeiras ou a plantação das vinhas. Próximo. Olha o que ele faz. Esta ordem do imperador Constantino destinou-se a regular o cotidiano das populações de todo o império, tentando uniformizar os hábitos de gestão do calendário entre dias de trabalho e o dia de descanso, no ciclo semanal de 7 dias. Não foi por acaso que o dia decretado como de descanso tenha sido domingo, porque era o dia do Deus Sol, Sol Invictus, que era uma divindade oficial do império da época. Muito bem. Constantino, para apaziguar o império, fazer as coisas que eles adoravam, o mitraísmo, uma das coisas que tinha lá, o mitraísmo, que adoravam o sol, ele se converte e sugere que para ficar tudo mais em paz e tudo certinho, já que trouxe a teologia para justificar a guarda do domingo, justificando que Jesus havia ressuscitado, ele mudou a regra desta forma. Os 10 mandamentos, do jeito que, olha só, por que eu estou colocando isso aqui? Porque está lá assim, ó, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual lei que você acha que está se referindo aqui? O texto bíblico é para os filhos da graça. E só existe uma lei na Bíblia, os 10 10 mandamentos. mandamentos. Os 10 mandamentos, do jeito que está aqui, está lá em Êxodo 20, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem qualquer coisa do céu. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não. Opa, o sexto é. Só um pouquinho que deu uma zebra aqui. Olha eu mudando a lei. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho do teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. 10 mandamentos. Tá assim, você pode conferir, tá lá. Eu fui professor. Deixa eu parar aqui para falar uma coisa para vocês. Filhos de Adão que estão nessa sala. Eu não estou falando de religião. O assunto aqui não é religião, é Bíblia. Eu não estou aqui agredindo religiosos, é Bíblia. Então, só para você entender que isso aqui, eu fiz parte disso, que eu fui professor disso aqui. O que fez Constantino? Agora eu vou mostrar para vocês o que ele fez e foi transcrito no catecismo. Os 10 mandamentos está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, certinho. Não tomar o santo nome de Deus em vão, certinho. Terceiro mandamento: não farás para ti mais de escultura. Cadê? Sumiu. Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. O quarto mandamento: honrar pai e mãe. Não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Dividiu o 10º em 2, sumiu com o terceiro e botou domingo aqui. Aí você vai perguntar para mim, mas peraí, Tião, você não está inventando isso, não?
Eu vou trazer para vocês um documento aqui que está. Presta atenção, eu vou mostrar onde está esse documento para você ver que não tem dúvida nenhuma. Repetindo, nós não estamos falando nem de religião e nem de religiosa, estamos falando de Bíblia. Isso aqui é um documento, eu estou no site oficial do Vaticano, e essa aqui é a transcrição, como está nesse documento, dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, vem cá e explica, ó. Primeiro mandamento, tá certinho. Aí vai passando, explicando tudo certinho e vai passando. Segundo mandamento, só a ele prestarás culto. Vai explicando tudo. O documento é poderoso. Aí vai passando de idolatria, adivinhação, vai falando tudo, vai subindo, ateísmo e tal, agnosticismo. Quarto mandamento, não farás nenhuma imagem esculpida. Quarto mandamento. Não está isso lá. Aí vem explicar segundo mandamento, nome do Senhor, tal. Terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Olha só, onde está isso? Terceiro mandamento. Pode conferir aí, Êxodo 20, se é isso, mas eu vou mostrar, já vocês já viram. O dia do sábado. Opa, está no documento. Olha o que diz. O terceiro mandamento do Decálogo recebe a santificação do sábado. Eu não vou ler tudo, porque vai estar aqui tudo muito legal. Aí ele vem aqui, ó. Ponto 2, o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos com alegria. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. E esse é o dia da sua ressurreição, que Cristo lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, não existe 8 dias na semana. A seguir ao sábado. O sábado é o sétimo, não existe o oitavo. Semana de 7 ou 8 dias. Mas está escrito aqui, ó, oitavo dia. Significa nova criação inaugurada, a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para o cristão o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Só que não está na Bíblia. Aí ele fala o seguinte: reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi primeiro dia após o sábado judaico mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia, ressuscitou dos mortos. Porém, aonde está na Bíblia? O domingo, realização do sábado. Então, o domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente em cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. O domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus, porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e tal. Olha só, os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, que em nossa vida foi abençoada por ele pela sua morte. Tá, Jesus morreu na sexta-feira. Ele ressuscitou no domingo. Aí vem aqui coisas que são muito fortes. Aí é assustador. O mandamento da igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceitos, os fiéis têm obrigação de participar na missa. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre, em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã, ou seja, não é mais a Bíblia. A participação da celebração comum da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade de Cristo com sua igreja. Então, olha só, o documento não só muda, mas como obriga a observância. Eu quero voltar a tela para vocês, que o próximo vocês vão ver mais uma coisa tão assustadora quanto essa. Guardem o que vocês estão vendo aqui, porque isso é Bíblia. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem fez isso? Foi Constantino. Quem era Constantino? Imperador romano,
Quem era ele? Assim como a cabeça de ouro era a Babilônia, quem era Constantino? O animal, o quarto animal, as pernas de ferro. E aí diz o seguinte: do chifre surgirá um pequeno. Mas a Bíblia não fala que mudará os tempos e a lei, então nós temos duas versões do Império Romano. Tem o Império Romano pagão, adorador do mitraísmo, e tem o Império Romano cristão, quando todos se convertem. Mas não fala que cuidará em mudar os tempos e a lei. Você ficou dúvida se mudou a lei ou não? Mudou ou não mudou a lei aqui? Sim ou não, gente? Eu estou inventando, é da minha cabeça ou foi mudada? Mudou. Foi Mudada. mudada. Tá. Mudada. E aí? E como é Exatamente. que muda os tempos agora? O que que é tempo? Calendário. Então agora vocês vão ver comigo isto aqui. O documento é fantástico, porque ele dá uma riqueza de detalhes. Olha o que está escrito aqui. O calendário gregoriano é o sistema de calendário utilizado na maioria do mundo de hoje em dia. Foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em 24 de fevereiro de 1582, através da bula papal Intergravíssimas. Ele foi uma reforma do calendário juliano que estava em uso desde 45 a.C. Tinha uma pequena imprecisão que causava um descompasso ao longo dos séculos. Então, olha só, o calendário foi mudado, inventou o ano bissexto. Não estou dizendo que não foi bom, mas mudou o tempo e a lei. O calendário foi mudado, dias de 31 dias, fevereiro com 28, o mês de junho e julho foi em homenagem a julho e agosto, a Júlio César e César Augusto, para poder justificar e fazer. Esses documentos são todos públicos. Quem fez isso foi Gregório. E por que eu estou colocando isso para você? Quem é o quarto animal? Roma. Tem dúvida? De onde sai o chifre pequeno? De Roma. Opa. O que é um chifre? Reinos. Poder. Vocês já ouviram falar dos valdenses? Alguém já ouviu falar dos valdenses? Vocês sabem como morreu o apóstolo Paulo? O que a Bíblia fala? Perseguirá os santos do Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Sabe como morreu Paulo? Nero mandou degolar, cortar a cabeça dele. Você sabe como morreu Pedro? Mandaram crucificá-lo e ele preferiu de cabeça para baixo. Todos morreram sob o Império Romano. Cumpre a profecia ou não? Não bastasse isso, aí depois os que vieram depois deles iam para os coliseus, para o Coliseu Romano, eu fui lá e conheci. E leões, ursos, tigres, leopardos devoravam essas pessoas. Era um espetáculo. Eles botavam cristãos para lutar com gladiadores, para serem destroçados vivos por causa do nome de Cristo. Perseguirá e destruirá. Mas ele fala o seguinte: mas esse animal será destruído. Mas dos chifres que estão lá, dele sai 10 chifres, que são 10 reinos. Aonde está esse chifre pequeno? A menor soberania da Terra e a mais poderosa que existe tem 144 quilômetros quadrados. É a menor soberania da Terra e a mais poderosa que existe. Não é religião. Eu estou falando de poder político. A continuidade de Constantino não é com o governo da Itália, mas com um país que está lá dentro, que influencia o mundo inteiro, até hoje. De lá vieram as maiores perseguições que vocês podem imaginar que aconteceram. De lá vieram
a terrível cruzada. Existiam líderes ali que eram ateus, mas era só poder político. Eles criaram exércitos pessoais para destroçar, perseguir, matar, e se tornou um poder no mundo descomunal. De que você acha que eu estou falando? Que lugar é esse que tem esse poder tão violento? Roma. Não, Vaticano. Vaticano. Não existe o Império Romano mais. Mas na conversão de Constantino, ele tirou o bispo de Jerusalém, botou em Roma e o poder, esse cara foi recebendo poder, 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 e vocês viram o que aconteceu na Europa, no mundo inteiro. Até que um dia o Império Romano acabou e Napoleão Bonaparte entrou no Vaticano em 14 de fevereiro de 1793 e prendeu o monarca do Vaticano e botou fim às perseguições religiosas. Eu estive no Peru e vi 30.000 crânios de pessoas que foram destroçadas pelo Santo Ofício. Destroçadas. Eu estive lá, eu vi as formas mais brutais que vocês podem imaginar de que uma pessoa, por causa de Cristo, era morta. Se vocês pesquisarem aí, tiverem estômago para ver como eram mortas essas pessoas, vocês não vão acreditar. Stalin, Adolf Hitler, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, o cachorro louco da Líbia, juntos, não mataram tantas pessoas como em nome de Deus foram mortas. Eu não estou falando de religião e religiosos, estou falando de um poder centralizado numa pessoa que fazia tudo para. Como pode proibir a Bíblia? Eles proibiram a Bíblia. O cumprimento dessa profecia, esse chifre pequeno que saía do quarto animal, porque os 10 reis ainda viriam e ele surge exatamente ali, com poder absoluto, conhecido no mundo como idade escura da humanidade, em que a ciência, a literatura, as artes foram todas proibidas e tudo em função deles. Aí o profeta fala disso lá atrás, mas fala o seguinte: o animal será morto e o reino será estabelecido. Por que é importante saber que ele está no futuro? Que algumas pessoas falam que isso pode ser Antíoco Epifânio, que existiu lá depois da divisão do Império Romano, do Império Grego, e não é possível, porque Jesus fala que isso é para o futuro, Daniel fala que é para o futuro, João no Apocalipse fala que é para o futuro, Pedro fala que é para o futuro. Nos dias destes reis é o dia que nós estamos. A lição de hoje que nós estudamos é para falar mal de igreja, é para inventar histórias. Eu mostrei o documento para vocês. A Bíblia como ela é e o que fizeram. O que você vai fazer com isso? Pergunte tudo o que quiser agora, porque nós ainda temos coisas pela frente, que nós vamos saltar, nós vamos dar um salto no tempo. A Daniel, a gente vai fazer uma repescagem semana que vem, e depois a gente salta para o Novo Testamento, para a gente pegar os sinais de Cristo no Novo Testamento, todos eles. Me façam perguntas aí para a gente ver se a Bíblia responde. Ô, Tião, o domingo aí que você disse de Constantino, foi, foi passado isso? Tem alguma. Porque tem pra frente também, né? A questão dominical. Ou Não, já foi, já, não. ou já foi A cumprido? mudança foi em 321, no edito do imperador, que todo o império passaria agora algumas coisas aconteceram simultaneamente. A transferência da sede da Igreja Cristã de Jerusalém para Roma e a mudança e a obrigatoriedade de guardar o dia do sol invictus. Por exemplo, você sabe como é que é domingo em inglês? Sunday, dia do sol. Sonntag, em Aham. alemão, dia do sol. Isso foi proposital para conciliar as coisas, porque já que o império já está acostumado a fazer isso,
Só que virou lei. Ficou proibido a guarda do sábado. Deixa eu ver se eu acho aqui. É proibido a guarda do sábado e a obrigatoriedade. Eu posso mandar esse documento também para vocês? Aqui, ó. Então, isso acabou então com a chegada do que você falou aí, né? Que ele acabou com essa obrigatoriedade, né? Depois. Qual a obrigatoriedade? Essa questão de. Você falou que alguém chegou e acabou, eu não tô lembrando o nome agora, foi Gregório, não. Gregório foi. Gregório mudou o calendário, Constantino mudou a Então, lei. Mas o eu cumprimento queria também, saber. mudar os tempos e a lei pode ser entendido como tira o sábado e coloca o domingo, e ele é colocado como oitavo dia, como um documento. Isso é um absurdo. Eu queria saber mesmo a relação dessa obrigatoriedade de domingo com o futuro que a gente sabe da lei dominical, né? Não, isso é outra coisa, isso é Já outra foi realidade. tido. Tá, já entendi a sua pergunta, mas deixa eu entender. Nós estamos no campo Aham. político-religioso. O, o, Aham. o campo político-religioso foi implantado ali por uma jogada política do imperador que se converte ao cristianismo e para conciliar o problema no reino, do ponto de vista estratégico, foi extraordinário. Tinha que bater palma. Acabou a perseguição, acabou. O império Entendi. cresceu porque ele viu um risco iminente do império ser dizimado pelos inimigos, Isso. vendo a divisão, porque o império estava dividido, matando todo mundo. Aí Uhum. ele faz o seguinte: agora é proibido matar cristão e ele oficialmente se converte. Agora a religião do imperador é essa, pá, não pode perseguir mais. Então foi uma jogada assim, de bater palmas. Para conciliar as coisas, como a maioria do império já observava o dia do sol no mitraísmo, ele faz a mudança que concilia. Quem não Aham. aceitou isso passou a ser perseguido, porque agora a lei era a seguinte: o cristianismo é obrigatório, é a religião do império, é a religião do imperador, e todas as outras coisas são proibidas, inclusive guardar o dia antigo. Então a Entendi. perseguição muda de rota e aqueles que que perseguiam, que era o império, agora é a igreja oficial. E a igreja, aquela igreja que passa a ser oficial, agora ela persegue. Olha como é que é a estratégia terrível. Do ponto de vista Aham. estratégico, político, militar, perfeito. No que diz a Bíblia, cumprindo a profecia. O animal, Isso. poder, olha só, ele afrontaria o céu. Porque quem escreveu, só me responda uma coisa, você sabe quem escreveu os 10 mandamentos? William, você sabe? Sei. A parte dele foi Deus mesmo. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Está lá Isso. em Êxodo 18:31. Foi, foi na segunda, né? Que a primeira Moisés destruiu ela, foi isso? Não, não. A primeira foi escrita pelo dedo de Deus. Moisés quebrou, ele falou assim: vai lá, lava outras pedras, traz de volta que eu vou escrever de novo. Não foi? Moisés nunca botou. Primeiro, Daniel, Moisés conseguiria escrever em pedra. O homem chega e fala assim: não, foi Deus que fez, botou em pedra com o dedo dele, mas eu vou mudar. Isso é afronta ao céu ou não? Olha o que diz o texto. Ele magoa, destrói os santos e fala, proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele se vê no lugar de Deus, mudando o que Deus fez. Então, quando você olha por esse prisma e por essa ótica, isso é brutal. Você vê um personagem por trás disso. Quem, na verdade, está por trás de Constantino? O cara lá do Éden. O Uhum. mesmo que instigou as pessoas a ir para cima de Sadraque, Mesaque, jogar na fogueira. O mesmo que estava por trás de Nabucodonosor mandando adorar a estátua. Veja, adoração e obediência. Agora, a religião oficial, ela segue Jesus Cristo, segue os discípulos, tem a Bíblia, tem tudo, mas muda uma coisa. Aí fala o seguinte: só muda isso. Aí a gente fica em paz.
negociou, aceitou. Eu não estou aqui, gente, para falar de igreja, nem de doutrina, nem de proselitismo, nem criticar ninguém. É a Bíblia. Mudaram a Bíblia conforme a profecia foi dada. Aí você faz a seguinte pergunta: o mundo acreditou em quê? Em Constantino. E tem pessoas que vão lá para um púlpito falar o seguinte: que Jesus ressuscitou no domingo e que o que importa é a graça. Deixa eu fazer uma perguntinha para a pessoa mais, para a pessoa qual eu vou escolher aqui assim, chutar. Tipo assim, Karina, você está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Eu vou citar um versículo e você vai dizer quando ele se cumpriu, tá? Tá bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando aconteceu? Quando se cumpriu isso? Na, Na na cruz, sexta, no sábado ou no domingo? na sexta-feira. Então, isso quer dizer o seguinte: a salvação da humanidade aconteceu na cruz, na sexta ou no domingo? Foi na sexta. Então, qual dia que a gente tinha que guardar? Se fosse por essa ótica? A Sexta-feira. sexta. Mas como Deus não muda, e não foi o homem que inventou isso, o inimigo dele quer mudar Eu o acho que, que ele fez. Fica olhando eu como é acho que é que a não. estratégia desse cara. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele foi lá e estragou tudo. Deus criou um dia e deu para o homem. Ele foi lá e mudou tudo. O que Deus fez, ele fez o contrário. Você imagina o que é um ser humano pegar um, olha só, ele pega uma árvore, corta uma árvore, faz uma imagem, o resto da árvore, ele faz churrasco. E o mesmo pedaço de árvore ele faz uma imagem e adora. Fala assim, não, esse aqui é maior do que eu, foi isso aqui que me criou. Tem sentido isso? É isso que o ser humano faz. E é isso que aquele cara faz por trás. Então, o que você precisa entender, filhos de Adão, a Bíblia não foi escrita para que ficasse de acordo com a sua vontade, o seu desejo, que só ouvir o que é legal, o que é gostoso. A Bíblia é para mostrar a vontade de Deus como ela é, revela a Deus o seu plano e também ao revelar o plano de Deus, desmascara o plano daquele outro sujeito. Eu espero que tenha sido esclarecido isso para vocês. Dúvidas, não tem problema, não precisa nem ser aqui. A hora que você quiser e fazer e tirar suas dúvidas, fazer perguntas, a Bíblia responde. E se você não tá tudo errado e tal, 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 traz na Bíblia. Não, a Bíblia está escrito tão bonitinho. Vamos para lá, que é aqui que vale, tudo bonitinho. É isso. Entendeu? Eu espero que a sua noite seja extraordinária, abençoada. Que você descanse o sono dos justos e que ao acordar, como a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você acorde e agradeça, porque mais um dia você literalmente ressuscitou para um novo dia. Que Deus abençoe você e a sua família.